pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos começar a nossa live hoje muito especial com uma doutora, né, uma grande pesquisadora de imunodeficiência primária e erros inatos da imunidade, a doutora Carolina Prando, de Curitiba. Então, doutora, hoje assim, é uma live muito esperada por todos os pacientes familiares, está todo mundo mandando mensagem, estou muito ansiosa por essa live. Eu acho muito legal isso, porque é o respeito ao paciente, né? Fazer com que ele seja ouvido, que ele seja respondido. E está sendo muito legal participar dessas lives e ter você aqui é uma honra para gente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Bom, eu espero corresponder, então, né, às expectativas aí de todo mundo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, parabenizar o trabalho que vocês têm feito, né? Eu acho que essa oportunidade que vocês têm de trazer os familiares para contar suas histórias, eu acompanhei as lives, um pouquinho das lives anteriores que vocês fizeram, né? Das mães contando como que foi toda a trajetória delas até conseguir chegar num diagnóstico, o quão difícil isso é. Por mais que a gente escute isso no consultório, quando a gente está frente aos pacientes, aos seus familiares, é diferente da gente escutar eles contando ali num outro ambiente a história. Então, isso para a gente é muito enriquecedor também. Isso, com certeza. É uma troca, né, doutora? É uma troca muito Com grande. certeza. Uhum. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta, né? O que é IDP? O que é imunodeficiência primária? E agora, um novo nome, né, doutora? O que é erros inatos da imunidade? Sim, então, o que são as imunodeficiências primárias, né? O nome dela, então, já diz pra gente que é uma deficiência no sistema imunológico. E por que ela tem o nome primário? Ela tem o nome primário porque ela é primária ou congênita ou hereditária, porque ela acontece quando você tem variantes em genes relacionados a elementos do sistema imunológico. Então, ela faz com que alguma coisa do sistema imunológico ou não seja produzida ou não funcione de forma adequada. Tá? É diferente, por exemplo, de você usar um imunossupressor, um corticoide em doses muito altas por muito tempo, e isso vai deprimir o seu sistema imunológico, e daí você pode ficar ter uma imunodeficiência secundária a uma medicação, ou, por exemplo, uma imunodeficiência secundária ao vírus do HIV, que você tem um vírus, a pessoa tinha um sistema imunológico que funcionava normalmente, e aí ela foi contaminada por um vírus que fez com que esse sistema imunológico parasse de funcionar. Então, as imunodeficiências primárias, a pessoa já nasce com aquele sistema imunológico que tem uma variante em algum dos genes, né? Ela não é adquirida ao longo da vida, ela pode se manifestar ao longo da vida, mas ela não é adquirida e ela não é transmitida de pessoa a pessoa, como é, por exemplo, uma imunodeficiência secundária por uma infecção, né? É uma confusão muito grande, né, doutora? Isso. A gente tem, assim, relatos, né, dos pacientes, até mesmo na última live que a gente falou, a gente ser confundido muito com a imunodeficiência, com AIDS, né? Fala em imunodeficiência, já fala em AIDS, né? Então, o pessoal já pensa que é AIDS. Sabe que eu acho até que hoje em dia até nem tanto, mas eu lembro que antes se confundia bem mais, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente acredita que esse novo nome, né, vai melhorar um pouco isso, né? Isso. Então, e aí o que eu... Então, só falando a questão de que você nasce com, e acabou um comentáriozinho que eu acabei de ver ali, que fala, e quando você é diagnosticado aos 49 anos de idade? Ou porque você já tinha manifestações que não foram diagnosticadas, e você chegou até os 49 anos de idade e foi diagnosticado lá, ou então, né, um quadro de uma imunodeficiência que foi manifestada mais tarde. Isso pode acontecer também, né? E por que mudou de nome? Porque, historicamente, as imunodeficiências primárias, elas foram descritas no início da década de 50, então elas são doenças relativamente novas ainda, né? E os quadros clínicos que eram descritos eram as pessoas que apresentavam infecções de repetição. Então, era uma deficiência do sistema imunológico que fazia com que as pessoas tivessem infecções de repetição. Com o passar do tempo, acompanhando grupos de pacientes, nós fomos observando
que essas alterações em genes do sistema imunológico não fazem só infecções de repetição. Elas também predispõem, em alguns casos, alguns tipos de neoplasia, que é o câncer. Elas também cursam com doenças autoimunes, com doenças autoinflamatórias. Então, você pode ter uma deficiência do sistema imunológico e você pode ter desregulação também do sistema imune. Então, por isso o nome mudou de imunodeficiência primária para que a gente consiga usar esse nome para fazer uma abordagem maior, né, dos sintomas em geral desse grupo de cerca de 420 doenças que a gente já conhece até agora. Então, o que significa erro inato da imunidade? É um erro primário, né, um erro inato, que a pessoa já tem isso no DNA dela, em genes que codificam elementos do sistema imunológico. E podem fazer uma deficiência ou uma desregulação do sistema imunológico. E daí com as mais diferentes manifestações clínicas, né? São muitas doenças, né, doutora? Eu acho que é por isso que existe tanta dificuldade de fazer o diagnóstico. São várias doenças associadas. Às vezes a pessoa não tem somente uma doença, tem várias. Eu tenho 4 doenças associadas à imunodeficiência primária. Então, quer dizer, como eu, várias pessoas têm outras doenças, tratam a vida toda aquela doença pensando que só tem aquilo e talvez a causa seja a imunodeficiência primária, né? Exatamente. Seja esse erro genético. E ao mesmo tempo, Cris, uma coisa que eu acho que é importante a gente já deixar claro aqui, quando a gente fala infecções de repetição, imunodeficiência primária, né? Ou erros inatos da imunidade, infecção de repetição, é importante a gente pensar que a gente sempre tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais. Então, uma criança que tem pneumonia de repetição, se é uma criança que tem um quadro de asma, que é um quadro de asma que não está sendo tratado, ela pode fazer pneumonia de repetição por conta de uma asma não tratada. A partir do momento que ela acompanha com o médico, que ela faz o tratamento e que ela tem esses quadros de inflamação da asma controlados, ela para de fazer pneumonia. Né? A fibrose cística faz sinusite de repetição, faz pneumonia de repetição. Uma alteração anatômica que provoque, por exemplo, uma telectasia no pulmão ou alguma outra alteração anatômica que dificulte, por exemplo, a drenagem de seios da face, isso também pode fazer infecções de repetição. Então, a gente precisa sempre considerar os diagnósticos diferenciais, né? Porque aí, no caso, assim, a suspeita entre os 10 sinais, né? Muita gente tem, né? Sim. Só que tem que ser investigado, né? Exatamente. Como é que faz essa investigação? Quando a pessoa pode, assim, dizer, eu acho que eu tenho parecido esses sintomas. Será que eu tenho deficiência? Como ela tem que ser guiada? Ela precisa procurar qual profissional, quais exames, assim, que faz esse diagnóstico? Então, a primeira coisa é a gente conhecer... os sintomas da doença, a gente saber que a doença existe, né? Tanto a sociedade, como você falou no início, quanto os profissionais médicos, né? Os profissionais médicos e da área de saúde em geral. A gente precisa saber que aqueles quadros de infecções de repetição ou de outros sintomas relacionados a outros erros inatos da imunidade podem fazer parte de um quadro clínico desses. Mas o que eu acho que é mais importante, Cris? Se você tem uma criança que tem infecções de repetição, tá? E que você por exemplo, investigou, não tem crises de asma que justifiquem a criança ter pneumonia de repetição, não é uma fibrose cística que justifique a criança ter pneumonia de repetição, né? Alguma coisa tem. Então, eu posso não conhecer imunodeficiência primária, eu posso não conhecer erro inato da imunidade, mas eu preciso saber que alguma coisa ali tem, né? E como médico daquela criança, ir em busca de alternativas, buscar colegas de outras especialidades com quem eu possa discutir, com quem eu possa conversar. Então, nesse sentido. Hoje em dia, a gente tem uma medicina muito especializada. Então, por exemplo, se você me colocar aqui um caso clínico para a gente discutir da gastroenterologia, muito provavelmente pode acontecer de eu não chegar a fechar um diagnóstico, né? Se você coloca uma criança com imunodeficiência para o gastro fechar um diagnóstico, talvez ele também não chegue num diagnóstico, né? E talvez a gente precise do gastro e do imunologista conversando para chegar num diagnóstico. Então, a primeira coisa é
saber que essas doenças existem, e mesmo que você não saiba que essas doenças existem, você perceber que alguma coisa não tá legal, que você não está conseguindo controlar aqueles sintomas, e aí você conseguir fechar, com você ir atrás de conseguir uma explicação para o que acontece com seu filho ou com você, né? Outra coisa que eu acho importante também nesse processo de busca de diagnóstico, né? Quando a gente fala em infecções de repetição em criança, ao mesmo tempo que a gente tem a Fundação Jeffrey Modell falando, e hoje, inclusive, eles fizeram um post na página deles, se alguém disse para você que ele é só uma criança porque o seu filho tem infecções de repetição, né? Não se satisfaça com isso. Ele é só uma criança, não é um diagnóstico. Então, ao mesmo tempo que existe isso, a gente tem que considerar também que uma criança que começou a frequentar a creche agora, no seu primeiro ano de vida, ela pode ter, sim, em torno de uma infecção viral por mês, né? Que isso está dentro do processo de amadurecimento do sistema imunológico dela e que são infecções que vão se resolver de uma forma mais tranquila. Eu digo tranquila pra gente, porque pra mãe nunca é tranquila, né? Ter a criança todo mês com uma virose em casa. Mas aí o que que acontece? Mas aí o que que acontece? Mas o que que muitas vezes acontece? Vai no pronto-socorro, ganha um antibiótico. E aí a família começa a achar que a criança tem infecção bacteriana todo mês. Né? Então, esse cuidado é um cuidado que precisa se ter. Por isso a importância do pediatra geral acompanhando cada uma das crianças, né? Que você possa sempre levar no mesmo pediatra e tal. Tem um acompanhamento, né? É porque o que confunde muito, principalmente em crianças, né, doutora, é porque se fala muito que criança tem uma imunidade baixa, né? Por ser pequeno, imaturo e tal. Então, é normal ter resfriado, gripe, infecção de repetição. E aí, a gente confunde até no adulto hoje em dia, quando a gente fala assim, mas você tem imunodeficiência? Você tem imunidade baixa. É diferente, né, doutor? O que é uma imunidade baixa e o que é uma imunodeficiência primária? É bem diferente, né? Eventualmente, assim, você está numa fase de muito estresse da tua vida, trabalhando um monte, sem dormir direito, sem se alimentar direito, isso baixa a tua imunidade, aparece um herpes, né, por exemplo. Isso é completamente diferente de você ter uma imunodeficiência primária, de você ter um erro inato da imunidade. Em criança também, né? Em criança também. É porque tem realmente imunodeficiência da fase infantil, né? Que depois ela resolve com o tempo, né? Isso realmente tem o que a gente chama de hipogama transitória da infância, por exemplo. Que são crianças que nos primeiros 3 a 4 anos de idade, elas não têm uma habilidade de produzir a quantidade que precisam de imunoglobulinas, tá? E aí, deixa eu só ver uma perguntinha aqui. Cadê? Tá. E aí, perguntam, quando você não tem... que parte que a gente tava, que eu me perdi aqui, que eu tava tentando não perder as perguntas que o pessoal tá fazendo aqui e acabei me perdendo, Cris. A gente tava falando de... Até você se perdeu? Da infância. Da transitória da infância, isso. Então, e aí o que acontece? Você vai acompanhando a criança e muitas vezes essas crianças nem chegam a ter sintomas, tá? Ou sintomas muito leves, e daí é feita uma investigação, dose imunoglobulina, e aí você acaba vendo que a criança tem uma ou duas das imunoglobulinas IgG, IgA e IgM mais baixas, e aí você acaba fazendo esse diagnóstico, você acompanha, e a partir dos 4 anos a criança normaliza a produção de imunoglobulinas dela. Existe também aquele caso da deficiência seletiva de IgA, que se você tem uma criança antes dos 4 anos de idade, né, que você tem uma IgA baixa, você só vai dizer que essa criança tem realmente uma imunodeficiência do tipo deficiência seletiva de IgA quando ela passou dos 4 anos e ainda assim ela não consegue produzir mais do que 7 de IgA. Tem algumas pessoas mandando pergunta, doutora, você quer responder algumas? A gente já tem aquelas perguntas, né? Eu acho que uma coisa que é importante é assim, se dá para fazer diagnóstico em criança de 1 ano, dá para fazer diagnóstico em criança de 1 ano, depende do tipo de imunodeficiência. Se essa criança já está manifestando sintoma a partir, né, na parte de 1 ano de idade,
provavelmente já seja uma das imunodeficiências que se manifestam nessa idade e a gente consiga fazer um diagnóstico, né? A Tem parte umas que do são diagnóstico. decisivas, né, doutora? Até 1 ano de idade ser feito o diagnóstico, principalmente, né, Isso, as mais o graves, né? SCID, né? A imunodeficiência combinada grave, por exemplo, né? Tem uma pergunta aqui, enquanto da área de saúde, qual a maior dificuldade que a doutora enfrenta no dia a dia sobre esse tema? Eu acho que o maior problema é acesso aos exames, né? Porque é Isso. difícil para vocês, mas é difícil para a gente também. Porque às vezes não tem no SUS, o plano de saúde não libera, ou às vezes é um exame muito específico que não existe em laboratórios de rotina, que você precisa de laboratórios de pesquisa trabalhando com isso, né? E os exames para você saber se você tem imunodeficiência, que é uma pergunta que acabou de chegar aqui, que foi feito em outras vezes ali, depende muito do que o paciente apresenta de sintomas, né? Então aí eu acho que a gente podia entrar, né, Cris, naquelas perguntinhas que você tinha colocado para mim, que são Isso. perguntas muito comuns que aparecem no grupo de vocês, né? Isso, a gente tem assim muita dúvidas, né, em relação porque existe vários tipos de imunodeficiência, cada um tem uma apresentação diferente. Por exemplo, eu só vim desenvolver os sintomas aos 23 anos, nunca tive nada com criança e adolescente, nunca, embora eu já nascesse, né, doutora? Eu nasci com essa doença, só vim Uhum. apresentar esses sintomas aos 23 anos, muito tardiamente. Mas isso é possível, né? Sim, é possível, uhum. E É possível. aí, para chegar ao diagnóstico, é difícil, porque você teve uma vida normal, achava que é coisa do cotidiano. Ah, agora Ninguém morreu. acredita, né, Cris? A gente fica pensando, meu Deus do céu, quando vem tudo de uma vez só. É. Guardou para a fase adulta para vir tudo de uma vez só. Mas, assim, é complicado. Justamente você estava falando aí dos exames, porque são exames muito específicos, né, doutora? Que um Uhum. hemograma, por exemplo, consegue fazer o diagnóstico, assim, pelo menos ter um parecer que a pessoa tem imunodeficiência primária? Sim. E assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro, isso não é uma coisa só de Brasil, tá? Isso é uma coisa mundial, tá? Tanto é que no mundo todo nós temos aí cerca de 90% das pessoas portadoras de erro inato da imunidade que ainda não tem diagnóstico. E eu trabalhei no laboratório do professor Jean Laurent, que é um laboratório que tem acesso a sequenciamento de exoma, de genoma e por aí vai. E metade dos pacientes que a gente recebia para investigação, a gente não conseguia fechar um diagnóstico. Isso a gente vai conversar no final da live, isso aí é para vocês ficarem até o final. E então, você perguntou, né, dos exames. Por exemplo, um hemograma, ele pode ajudar a fechar um diagnóstico? Fechar um diagnóstico, talvez não necessariamente. Mas veja só, lá no começo eu falei para vocês que um erro inato da imunidade, ele pode acontecer porque você não produz elementos do sistema imunológico. Então, nesse caso, se você não produz linfócitos, se você não produz neutrófilos, né? Nesses casos, o que que acontece? No hemograma você já vai ver. Aí sim, você vai partir para exames mais específicos para você conseguir estabelecer um diagnóstico mais refinado, né? Mas você já consegue ver se é uma criança que tem uma neutropenia, que tipo de neutropenia que é. Aí eu vou investigar melhor. É uma criança que tem linfopenia, então é um bebê que tem infecções, que está internado e que tem número de linfócitos baixos, que é a linfopenia. Então, o que eu já suspeito? A primeira coisa, provavelmente esse bebê tem um SCID. Né? A partir disso, eu vou fazer outros exames para confirmar se ele é um bebê com SCID ou não. Mas então o hemograma é um exame simples e que já dá pistas bem importantes para a gente. Não vai fechar diagnóstico de tudo quanto é imunodeficiência, mas, por exemplo, um SCID é uma emergência médica. Um SCID ele precisa ser diagnosticado o mais rápido possível e ser encaminhado para o tratamento. Então, com um hemograma, você já tem uma pista ali e você pode ir atrás de um diagnóstico, né? Ainda Hoje falando de... Oi? Hoje já é possível, através do teste pezinho, também fazer, né, Isso, essa e a gente tem também o investigação. teste do pezinho. E aí o teste do pezinho também é importante lembrar que teste do pezinho não é diagnóstico de SCID, ele é uma triagem para SCID, tá? Então ele vai levantar a suspeita de que aquele bebê não produz linfócitos e a partir daí é necessário que a pessoa tenha acesso a exames comprovatórios. Então, quando a gente fala em disponibilizar exame do teste do pezinho,
A gente precisa que seja disponibilizado o exame do teste do pezinho, que seja disponibilizado a imunofenotipagem para confirmação do diagnóstico e que seja disponibilizado o encaminhamento para o tratamento, né? Porque de nada adianta você ter um bebê ali com SCID e você não ter como encaminhar para o tratamento. É só o início, né, doutora? Já é não só o parecer, início, mas é um início importantíssimo, né? Porque você é a oportunidade de você conseguir chegar num diagnóstico antes mesmo da criança começar a apresentar infecções, né? Isso é importante. E assim, quando apresenta já no nomograma, né, e procura um especialista, como é que é esse caminho para o diagnóstico? Porque, por exemplo, a gente vai no posto, o médico até vê, eu fui várias vezes com resultados bem... Tinha até exames das imunoglobulinas na mão, e não foi feito o diagnóstico. Então, assim, é bem difícil até para o próprio médico, assim, que não tem nenhum conhecimento, fazer o diagnóstico até com os exames ali apresentando algo. Então, tem que ser encaminhado diretamente para o imunologista. O ideal é que aí você tendo essa avaliação, por exemplo, tem algumas questões no hemograma que de repente podem estar relacionadas também a doenças mais hematológicas. Então, aí a gente precisaria avaliar, né? Mas o ideal é que esse paciente chegue sim ao imunologista. E eu acho que uma das grandes dificuldades antes do exame que acontece com as pessoas que buscam um diagnóstico de imunodeficiência é que se eu tenho muita pneumonia, eu vou para onde? Pois é. Eu vou para um pneumo. Se eu tenho meningite, eu vou para onde? Eu vou para o neuro. Se eu tenho muita sinusite, eu vou para onde? Eu vou para o otorrino, provavelmente. Se eu tenho otite de repetição, infecção de ouvido de repetição, eu vou para onde? Eu vou para o otorrino, provavelmente. E essas especialidades não têm um treinamento específico, ou não tinham até pouco tempo atrás, para ficar atento e alerta ao diagnóstico de imunodeficiência primária. Então, os nossos pacientes ficam perdidos, né? E a especialidade da imunologia é uma especialidade muito pouco conhecida. Quando a gente fala em imunodeficiência, em alergia e imunologia, né, geralmente as pessoas pensam muito mais no alergista imunologista que trata as alergias do que o alergista imunologista que trata as imunodeficiências, né? Então, a nossa especialidade como imunologistas é muito pouco conhecida, né? Pois é. E é difícil, né? Até um alergista, tem uns que não tem tanto conhecimento. De conhecimento tem, né, doutora? Mas não tem muitos pacientes, né? É porque quando você... É porque, como que eu vou dizer assim, a maior parte do teu dia a dia vai ser alergia, muito mais do que imunodeficiência, né? E de uns anos para cá que a gente começou a ter um treinamento mais intenso e começou a ter mais diagnóstico de pacientes, então vocês ensinam muito para a gente. Né? A gente aprende muito com vocês, vendo como que vocês estão se desenvolvendo, como que os sintomas de vocês estão se apresentando, como que vocês respondem aos tratamentos. Então, a gente vai aprendendo também com isso e a gente pode passar isso para os residentes, a gente pode ir ensinando para eles, para que quando eles chegarem lá no consultório, eles consigam também, né, estar mais atentos aí aos diagnósticos das imunodeficiências. É algo ainda muito novo, né? Vamos dizer assim, de forma geral, não só para todos os setores, né? Não, o que está se desenvolvendo, está tendo bastante diagnóstico agora, com a divulgação e tudo mais, com até mesmo a especialização sendo aumentada, né? Entre outros setores. Mas a gente enfrenta um problema bem grave no governo, que é a falta dos exames, né, específicos, que às vezes não é coberto, por exemplo, os exames genéticos, né? É algo bem complicado. E assim, Cris, ainda o que acontece? A gente já pode passar para os exames genéticos ou você quer continuar no resto? Vamos só falar de mais uma coisa. Um outro exame, que é um exame de quantidade, que é relativamente fácil da gente ter acesso, é a dosagem de imunoglobulinas. Então, quando eu tenho uma imunodeficiência comum variável, quando eu tenho uma gama-globulinemia, né, eu consigo fazer a dosagem de IgG, IgA, IgM, e com isso eu consigo também fechar um diagnóstico. Aqui a gente não está falando ainda de diagnóstico genético, diagnóstico molecular, mas isso tudo já é suficiente para a gente começar um tratamento, tá?
Eu nem sei que horas são. Falta quanto tempo aí? Você está controlando? 8h30. 8h30, tá. Falta meia hora. Então, deixa eu só falar de uma coisa aqui, que eu acho que é uma imunodeficiência bem diferente, porque ela é uma imunodeficiência que todos os exames que você fizer, ela vai vir normal, tá? Todos os exames que a gente tem todos os exames que a gente tem disponíveis, seja na rede pública quanto na rede privada, vão vir normais, tá? Que é a doença granulomatosa crônica. A gente falou de linfócito com o exemplo do SCID. A gente falou de anticorpo, imunoglobulina, com o exemplo da gama-globulinemia, da hipogama transitória, da imunodeficiência comum variável. E daí agora eu estou falando de uma deficiência de um tipo de célula que são os fagócitos, tá? Essas células são nossa primeira linha de defesa, e o problema não é no número deles, o problema é na função deles. Então, essas crianças fazem pneumonia de repetição, elas fazem infecção de pele de repetição, né? Elas podem fazer pneumonias bem graves, e mesmo um imunologista vai olhar todos, vai fazer todos os exames normal. E vai falar, nossa, mas está tudo normal, né? Então, para essas crianças, a gente precisa de um diagnóstico específico, que hoje em dia o que a gente faz é o teste do DHR, que se chama de hidrorrodamina, que é um exame que vai verificar se aqueles fagócitos produzem reativos do oxigênio, que são as substâncias que faltam dentro dos fagócitos. Essas substâncias são substâncias importantes para matar os bichinhos que o fagócito come. Então, o fagócito é a célula que ele encontrou uma bactéria, um fungo, ele vai lá e come essa bactéria, esse fungo, para desencadear a resposta imunológica. A hora que ele come, ele precisa liberar esses reativos do oxigênio lá dentro, que é a água oxigenada, a cândida, que é o hipoclorito, né? Então, nessas crianças que têm a doença granulomatosa crônica, essas substâncias não são liberadas e a gente avalia no teste do DHR, tá? E aí? Vamos parar. Teve uma que falou sobre as mitocôndrias aqui, deixa eu ver. É uma pergunta se imunodeficiências podem causar disfunções mitocondriais. O que a gente costuma ver, às vezes, são algumas disfunções mitocondriais que acabam interferindo no funcionamento de diferentes células e acabam inferindo essa parte metabólica, né, que as disfunções mitocondriais interferem na parte metabólica e isso acaba comprometendo o funcionamento de algumas células do sistema imune. Tá? Então, isso pode acontecer, mas não que a imunodeficiência cause uma disfunção mitocondrial. Entendi. Essa questão também de alguns exames não dá visivelmente que tem algum problema, é algo que só especialista mesmo que vai conseguir fazer o diagnóstico, né? Porque às vezes tem a quantidade normal de células, de linfócitos, mas não funcionam. Então, Isso. A característica da deficiência imunológica é justamente essa, é na quantidade e também na funcionalidade. Isso. Por isso, os diagnósticos que têm a ver com a disfunção do sistema imune são os mais difíceis da gente fazer, tá? Porque muitas vezes a gente não tem os exames disponíveis, seja em SUS ou convênio, tá? E também porque a gente... mesmo às vezes em laboratórios de pesquisa, a gente ainda não tem. E como eu falei para vocês, veja bem, a gente teve as imunodeficiências surgindo lá na década de 50, tá? O primeiro gene relacionado à imunodeficiência, se não me engano, foi o da ataxia telangiectasia em 86 e o gene da gama-globulinemia ligada ao X em 93, tá? Nossa. E hoje nós temos 420, tá? Então... Existem muitos que não são catalogados, né? Então, assim, e isso não fecha, né? Alguém mandou uma pergunta aí perguntando qual a chance de existirem imunodeficiências ainda não catalogadas. A chance é de 1000%, entendeu? Porque o que acontece? A gente agora tem acesso a exames que a gente não tinha antes. Então, por exemplo, um sequenciamento de exoma, tá? O sequenciamento de exoma começou a ser disponibilizado do ponto de vista comercial há cerca de 10 anos atrás, tá? E junto com esse sequenciamento de exoma, então a gente conseguiu fechar mais diagnósticos de pacientes e ao mesmo tempo a gente começou a perceber, por exemplo, nossa, o quadro clínico dessa criança é um pouquinho diferente desse, mas o gene é o mesmo,
né? Então a gente começou a perceber esse tipo de situação. Ou então, opa, esse tem um quadro clínico muito parecido com esse, mas o gene é diferente. Então isso tudo veio trazendo conhecimento para a gente e trazendo a possibilidade de serem catalogadas novas doenças. O consenso internacional de imunodeficiência, ele é de erro inato da imunidade, ele é atualizado a cada 2 anos, tá? E o de 2019-20 traz 420 doenças. O de 2 anos atrás tinha 64 genes a menos. Então, em 2 anos, nós ganhamos aí 64 genes. E ao mesmo tempo que isso traz... E ao mesmo tempo que isso é um benefício muito grande para a gente, ele também continua, infelizmente, não sendo a salvação da pátria, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em sequenciar exoma, eu estou sequenciando 1% de todo o genoma humano. Então, pensando no genoma humano, que são todas as letrinhas que compõem o nosso DNA, eu sequencio 1% dele quando eu sequencio o exoma. Aí você fala para mim, poxa, então, já que existe o sequenciamento de genoma completo, eu acho que eu vou então já fazer o sequenciamento de genoma completo. Você pode até fazer o sequenciamento de genoma completo, mas a gente não consegue entender todas as informações que tem no genoma completo ainda, tá? Então eu vou ter um livro inteiro lá escrito, só que tem páginas daquele livro que eu ainda não sei ler, né? E isso acontece muito... Isso acontece muito também agora, o que a gente está vendo, por exemplo, com as variantes de significado incerto. O que são essas variantes de significado incerto? Antes, eu tinha uma pessoa que tinha um quadro de imunodeficiência, eu fazia o sequenciamento, aparecia lá uma imunodeficiência nova. Dentro de um laboratório de pesquisa, a gente passava anos testando para ver se aquela variante realmente causava aquela imunodeficiência. A gente publicava aquele artigo e, a partir daí, quando as pessoas tinham outros pacientes com sintomas parecidos, eles iam atrás de sequenciar aquela variante ou aquela região do gene, né? Porque antes a gente não conseguia sequenciar 20 mil genes, que é o que a gente sequencia no exoma, de uma vez só. A gente tinha que sequenciar pedacinhos, tá? E daí o que acontece... E sim, agora o que acontece com o exoma? Eu posso chegar aqui e sequenciar 20 mil genes de uma vez. Então, a hora que eu sequencio 20 mil genes de uma vez, vão aparecer um monte de variantes que nunca foram estudadas do ponto de vista científico, como eu estou falando para você. E aí existem situações que são situações de... são algoritmos de bioinformática que a gente usa, que predizem, então eles dizem para a gente, olha, a chance disso aqui causar uma alteração muito grande no produto desse gene uma alteração muito importante no produto desse gene é grande, tá? Então, o que acontece? Eu vou dizer, olha, que eu tenho uma mutação patogênica ou provavelmente patogênica. Ou então, aquele software vai olhar e vai falar, não, isso aqui não altera a estrutura da proteína que deriva desse gene. Então, eu falo, ó, tem uma variante aqui, mas ela não é causadora de doença. Mas tem algumas que esses softwares, esses algoritmos de bioinformática não conseguem definir, então eles vêm como variante de significado incerto. E aí eu não tenho certeza se aquilo é a causa da doença ou se aquilo não é a causa da doença. Então, assim, o que acontece? Não existe progresso no diagnóstico de imunodeficiência dos erros inatos da imunidade se não houver investimento em pesquisa. Pois é. Tá? Se não houver investimento em pesquisa, a gente vai continuar fazendo os mesmos diagnósticos que a gente faz hoje. E a partir do momento... Mudança, nem no tratamento, né? Exatamente. E assim, o que a gente tem de tratamento hoje em dia para imunodeficiência, Cris? A gente tem reposição de imunoglobulina, a gente tem transplante de medula óssea, a gente tem algumas terapias gênicas que estão começando a ser validadas fora do Brasil. A gente tem agora alguns imunobiológicos, né? Mas assim, como que isso tudo está chegando? Porque existem pesquisas que mostram qual o caminho imunológico que está alterado e a partir disso existe daí interesse das indústrias farmacêuticas de desenvolverem uma medicação que corrija ou que supra aquela via, aquele caminho do sistema imunológico que está desregulado ou que está faltando.
né? Então, se a gente não tem investimento, seja público, seja privado, em pesquisa, se a gente não tem pessoas interessadas em fazer pesquisa, em trabalhar com isso, para que a gente possa conhecer melhor as imunodeficiências, os erros inatos da imunidade do ponto de vista molecular, a gente vai continuar do jeito que a gente está até hoje. Isso que é o grande problema, né? Hoje, não só em relação aos pacientes, mas principalmente a área média, né? Fica travado, né? Porque não dá continuidade justamente por falta de investimento, né? Exatamente, exatamente. É algo bem complicado. A questão genética, então, assim, todas as imunodeficiências ou erros inatos da imunidade é uma doença genética, né? Isso. Tem até uma A pergunta, definição né? dela, isso. A definição delas é que elas são doenças genéticas, tá? Eu posso ter imunodeficiências por outras causas, mas o que a gente está falando aqui, os erros inatos da imunidade, a gente está falando de imunodeficiência primária. As mutações é mais um agravante do próprio erro genético, então. As mutações são o que causam o erro genético, Ah, tá? Então eu tenho, assim, para que eu faça aquele gene, para que eu tenha aquele elemento do sistema imunológico funcionando, eu preciso que todas as letrinhas, então se vamos supor que aquele gene que é o gene que diz que você tem que produzir IgG, IgA, IgM, tudo bonitinho. Então é uma página de um livro. Se eu tenho uma palavra trocada ali, eu não consigo fazer a leitura de toda aquela página, e daí eu não sei o resultado daquilo era IgA ou IgG ou IgM na quantidade que tinha que ser. Entendeu? aqui tá o problema, né, doutor? É. Vamos fazer Cris, então eu vou só fazer um comentário aqui, que a Fran Feitosa falou aqui que ela tentou marcar consulta comigo no Pequeno Príncipe, informaram que eu não estou aceitando pacientes novos. Então, Fran, o que acontece é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que a pesquisa é uma parte fundamental aí da gente conseguir melhorar o diagnóstico e o tratamento das imunodeficiências primárias, né? Então, de fato, eu tenho dedicado a grande maior parte do meu tempo para a parte da pesquisa e para a parte de treinamento dos residentes ali dentro do Pequeno Príncipe. O meu objetivo é que saiam não necessariamente especialistas em alergia e imunologia, mas que o pediatra geral conheça as imunodeficiências primárias e possa ajudar a fazer diagnóstico quando eles saírem dali. Dentro do Pequeno Príncipe, a gente tem residentes das mais diversas áreas do Brasil, né? Então, eu acho que isso é um ganho muito grande para todos vocês. E agora, por conta da pandemia, né, a gente deu uma parada no ambulatório e eu estou envolvida com um projeto grande aí de Covid-19, então, por isso, está tudo meio parado no ambulatório, mas a perspectiva é que em breve a gente volte. Deixa eu atrás da doutora para ser consultada, mas é difícil mesmo. Tem que se dedicar a uma área, porque realmente não dá para fazer tudo, né, doutora? Não, não dá. A gente tem que ter qualidade de vida para conseguir cuidar bem de vocês. Isso. A gente agradece. Então, vamos aqui a pergunta. A Valéria Jordano, de São Paulo, ela perguntou: tem imunodeficiência comum variável? Tive uma filha há 1 ano. Quero saber como proceder em relação à minha filha. Preciso fazer exames periódicos nela? E quais são esses exames? Precisa investigar essa criança, já que ela tem imunodeficiência? Então, a imunodeficiência combinada grave, a imunodeficiência comum variável, ela é uma caixinha de surpresas, né? A gente tem alguns genes já relacionados à imunodeficiência comum variável, mas em grande parte dos pacientes não se chega a um diagnóstico genético. Então, se ela já tiver um diagnóstico genético para a doença dela, o que ela pode fazer é buscar na filha dela se a filha dela tem essa mutação ou não, tá? De qualquer maneira, o que a gente sabe, né? Que a imunodeficiência comum variável, estou com a combinada grave aqui na cabeça, a imunodeficiência comum variável, a gente vai fechar o diagnóstico mais tarde, né? Então, o ideal é que ela converse com o imunologista dela, para ver se ele mesmo já pode ir acompanhando a filha dela e fazer os exames, né? Ou então, se ela procura daí um imunologista que trabalhe mais com a parte de crianças. Mas aí, no caso, ela tem imunodeficiência primária. Enquanto a filha dela se vier ter, ela só vai apresentar nos exames na fase adulta? Não, porque a imunodeficiência comum variável você pode ter
manifestação já na infância, você não precisa ter manifestação só na fase adulta, né? E então você pode fazer o diagnóstico antes. Entendi. Mas não necessariamente a criança possa ter o mesmo tipo de imunodeficiência dela, né? Ela vai ter o mesmo tipo de imunodeficiência. Ela pode Mesmo. ter apresentações assim, tipo, o pai ou a mãe tem um quadro um pouco mais grave, a criança menos grave, mas a imunodeficiência que eu passaria para o meu filho, se eu tivesse imunodeficiência, seria a mesma. A mesma. Entendi. Uhum. E tem outra aqui. Tenho deficiência de GA. Gostaria de saber se é classificado como um erro inato da imunidade. E se posso ter passado também para os filhos, né? Que ela tem gêmeos de 5 anos. Uhum. E GA, Então, ela também é um erro inato? isso. A gente tem a deficiência seletiva de IgA, que ela pode ser a deficiência seletiva de IgA ou ela pode acompanhar algumas outras imunodeficiências. E como os filhos dela já têm 5 anos, então é fácil, você faz a dosagem de IgA. Se eles estiverem com uma IgA abaixo de 7, fecha o diagnóstico, tá? O que acontece? A deficiência de IgA, a imunodeficiência seletiva de IgA é a imunodeficiência mais comum que a gente tem, tá? Ela aparece em 1 para 500 pessoas. Se você for lá no banco de sangue, que tem um monte de gente saudável, que não reporta nenhuma doença, não tem nenhum sintoma, você pegar 500 bolsas de sangue, pelo menos uma deficiência seletiva de IgA você vai encontrar. Então, Muitos nem não toda têm deficiência, sintomas. muitos deles não têm sintomas. E o agravamento é como uma outra? Não tem. Pode ter um Não, a agravamento. pessoa pode descobrir assim ocasionalmente, lá na fase adulta, pode ter eventualmente uma predisposição maior à infecção por giardíase, ou então um quadro mais de infecção de vias aéreas superiores, aqui de sinusite. Existem alguns casos mais raros em que tem algumas questões assim de alguns fenômenos mais de autoimunidade relacionado à deficiência, não relacionado, mas que podem aparecer também junto na deficiência de IgA, mas a imensa maioria são pacientes assintomáticos, sem sintoma nenhum, ou muito leves. Obrigada pela pergunta. Deixa eu ver o nome dela aqui. Isabela Fernandino. Aí tem outra aqui, que é uma coisa que a gente ouve muito no grupo lá da gente, né? Que fala sobre a imunodeficiência. Muitas pessoas não têm febre. Aí tá aqui. Como diagnosticar uma IDP em pessoas que não têm febre, mesmo com infecções graves de pneumonias e tudo mais? Ela relata aqui, que é a Thalita, que ela teve até Covid e não teve febre. Uhum. Bom, a questão da Covid, só vou falar para você que assim, a gente tem assim, a imensa maioria dos pacientes que fazem Covid acabam não fazendo muito quadro clínico, são assintomáticos, né? Então isso pode independer do quadro da imunodeficiência dela, pode estar mais relacionado com o quadro da manifestação óligo ou pouco sintomática da Covid mesmo, tá? O problema da Covid é que a gente nunca sabe quem é que vai ter o quadro grave e morrer e quem não vai, né? Com relação a não ter febre, isso pode acontecer. Inclusive, a gente tem 2 imunodeficiências, mais de 2, mas eu vou falar de 2 aqui especificamente, que é a deficiência de IRAK4 e a deficiência de MYD88, que são imunodeficiências que não fazem febre, tá? Então, elas têm um problema na sinalização da resposta imunológica, que não dá o sinal para que sejam produzidos os elementos da resposta inflamatória que aumentam a temperatura corporal. Então, o aumento da temperatura corporal, ele é importante porque com a temperatura do corpo um pouco mais aumentada, a gente otimiza o funcionamento do sistema imunológico para ele se defender das infecções. No caso dessas imunodeficiências, essas moléculas que deveriam sinalizar lá dentro da célula para que algumas interleucinas que a gente fala, né, fossem produzidas e elas estão relacionadas a esse aumento de temperatura corporal, isso não acontece. Então, são as crianças que elas fazem, geralmente crianças, né, são poucos casos que tem descritos no mundo, mas recentemente a gente fez um diagnóstico, e eles fazem infecção geralmente por uma bactéria que se chama Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo,
são infecções invasivas, pneumonias, meningites, e eles não acompanham febre. E o diagnóstico dessas imunodeficiências é por sequenciamento genético, porque os exames quantitativos, os exames de quantidade de células no hemograma, dosagem de imunoglobulinas, está tudo normal. Então, ou eu precisaria de um laboratório de pesquisa que faça o exame funcional de IRAK4 MID88, ou eu faço o sequenciamento genético. Aí complica mesmo. Mas a gente ouve muito isso, as pessoas, crianças que não fazem febre, ou muito pouco, né? Graves sem febre. E é bastante paciente, né? Porque a febre ela é o resultado de toda uma cascata de sinais, né, que vai sendo transmitido ali dentro da resposta imunológica. Então, se isso está quebrado de alguma forma, você não faz febre muito alta ou às vezes nem faz mesmo. Estão perguntando como é o nome dessa imunodeficiência que não apresenta febre? É IRAK4, IRAK4, que é o nome do gene, a deficiência de IRAK4, ou deficiência de MYD88, que é MYB88. E o tratamento é baseado, parecido com as outras? Repõe imunoglobulina, porque essas imunoglobulinas vão proteger de infecção pelo pneumococo. Obrigada. Então, a Thalita aí, né, fez essa pergunta, agradeço. Aí aqui tem uma pergunta também a respeito de exame, doutor. Meu filho é quem faz a pergunta, Ana Moraes. Meu filho tem suspeita de ataxia e telangiectasia. Apresenta um comprometimento imunológico moral considerável. Faz reposição de imunoglobulina há 2 anos. Apresenta telangiectasias ocular. Acho que é isso, né, doutora? O nome é estranho. E cutâneas, que aumentam progressivamente. Não apresenta um comprometimento neurológico muito notável. Fez exoma, que foi inconclusivo para o quadro clínico. Para dar sequência ao diagnóstico, foi solicitado análise do gene AT e DNAC. Contudo, não encontrei nenhum laboratório que realize esse exame. O que mais podemos fazer para chegar a um diagnóstico definitivo? Então, aí que entra a questão da pesquisa, né? Como eu falei para vocês, quando a gente faz exoma, a gente tem 1% do nosso genoma completo. E o exoma, ele vai sequenciar só a região dos genes que a gente chama de exon. Os nossos exons, eles têm segmentos que são chamados de segmentos de regulação, segmentos que são chamados de exons e segmentos que são chamados de introns, tá? Esse é o nosso DNA. No processo de DNA, RNA e proteína, que é o que exerce a função no sistema imune, esses introns saem fora. Então, o DNA passa para o RNA e o que tem no meu RNA é só exon e o que vai dar origem à proteína é o exon. Quando eu faço exoma, eu não sequencio os exons, que antes eram tratados como lixo do DNA, embora fossem a grande parte do DNA. A maior parte, em termos de volume, de letrinhas do DNA, são os introns. E o que acontece é que quando com o tempo, começaram a perceber que mesmo lá no meio dos introns poderiam ter algumas variantes, algumas mutações que teriam impacto na regulação da formação das proteínas, mesmo que eles não cheguem até a proteína, tá? Então, por isso que foi recomendado que ela fizesse o sequenciamento completo do gene e também o sequenciamento do cDNA, que é o RNA, digamos assim, uma cópia do DNA, mas só os exons. O que acontece é que em laboratório de rotina, você não vai encontrar mesmo alguém que vá fazer especificamente esses sequenciamentos, então teria que procurar algum grupo de pesquisa que esteja com um projeto aberto para ataxia telangiectasia que possa fazer esse sequenciamento. Porque também, quando a gente fala em pesquisa, a gente está falando de ter o recurso financeiro para fazer essa pesquisa e a gente está falando de ter um projeto aberto, né? Porque eu preciso ter isso aprovado em comitê de ética, termo de consentimento e tudo mais. Bem difícil. Para a gente encerrar, a gente não vai dar para responder todas as perguntas, agradeço a todos aqueles que enviaram suas perguntas, mas só para falar aqui sobre uma dúvida da Simone,
que ela pergunta: doenças autoinflamatórias também pode cursar com infecções de repetição, como as imunodeficiências primárias? As doenças autoinflamatórias são imunodeficiências primárias, né? Elas são erros inatos da imunidade que cursam com desregulação do sistema imune. E, embora a característica mais marcante delas não seja a infecção propriamente dita, mas o organismo se inflamar independente de infecção, e aí sim, nesses casos, a gente tem muita febre, a gente tem aquelas urticárias que não tem causa alérgica, né? Então, elas podem também ter infecção, mas assim, tem outros sintomas associados aí para gente pensar nas doenças autoinflamatórias. Mas elas são erros inatos da imunidade, elas são imunodeficiências primárias. Né? São elas estão lá na tabelinha das 420 erros inatos. Isso. Doutora, a gente já está, né, no nosso horário apertado. Você gostaria de deixar aí as suas últimas considerações a respeito do diagnóstico? Porque, infelizmente, é só 1 hora, né? Mas a gente vai ter outras, né? Para a gente conversar mais, até responder aí as perguntas que ficaram. Desculpa, gente, foi muita pergunta. Agradeço aí quase 90 pessoas online. Não foram muitas perguntas. Muito obrigada aí a todos que compartilharam. Teve horas que eu estava tentando ler aqui para ver se tinha alguma pergunta que não conseguia, entendeu? Foi difícil, mas agradeço aí todos. Com o tempo a gente tenta aí mandar as respostas. E nas próximas lives também. Muita pergunta de Covid, mas Covid tem que ser uma live só para Covid. Né? Covid outra live. Mas queria agradecer, Cris, queria agradecer a todos vocês aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo, de trazer famílias e trazer os profissionais de saúde aí para a live. Eu acho que é bacana essa oportunidade da gente se aproximar de vocês assim de uma forma diferente, né? Esse bate-papo, essa conversa. E que assim vocês não desistam, né? Eu sei que às vezes é desesperador, né, Cris? Você, tipo, poxa, eu sinto que eu tenho alguma coisa, eu sinto que meu filho tem alguma coisa e a gente não chega aí num diagnóstico. Então, é difícil mesmo, e vocês podem viajar pelo mundo inteiro, que o diagnóstico dos erros inatos da imunidade é difícil em qualquer lugar, mas que vocês saibam que tem gente que está aí do lado de vocês e a gente está aí disposto a trabalhar, estudar, motivar outros profissionais da área de saúde que sigam na pesquisa pelos erros inatos da imunidade, que sigam aprendendo e conhecendo as imunodeficiências, os erros inatos, né? E que, pelo menos quando terminou a residência aqui e foi para algum outro lugar, eu não lembro o que era, mas eu acho que isso aqui pode ser um erro inato da imunidade, então eu vou passar a mão aqui no WhatsApp, no telefone e vou pedir um socorro para alguém. A gente tem que divulgar, né, doutora? Eu acho que o papel do paciente, né, e do familiar em divulgar nas redes sociais é algo fundamental, porque alguém vai lembrar, né? Às vezes acontece assim, gente, uma criança estava com muita infecção, lembrei de você, Cris. Mas porque de tanta gente falar, a gente fica marcado, né, na memória das pessoas comuns que não são profissionais, mas lembram, né, da história. Então, isso é algo muito fundamental mesmo. E eu costumo dizer que nós imunos somos guerreiros, já nascemos lutando, não desistir nunca. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tá muito bom. Obrigada, doutora. Muito obrigada a você. Como agradecer, né? Um abraço para todo mundo aí. Foi muito bom. Compartilhar essas informações são algo que a gente busca, né? Ter informação cada vez mais fidedignas, né? Informações corretas e que muitas das vezes o paciente não consegue tirar todas essas dúvidas, né? Dentro do consultório. Sim. Então, mandando a gente embora, que só falta 20 segundos para fechar a live, mas grande beijo. Muito beijo para todo mundo. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.